Olá, hoje eu vou falar um pouquinho sobre a lei das correspondências em astrologia. Segundo esse conceito, a gente pode fazer correlações que, a olhos destreinados, né, e a quem não estuda astrologia, podem parecer coisas completamente sem conexão, sem até estapafúrdios. Como, por exemplo, o que um oratório, o oratório lá da vovó, que a vovó acende vela lá para os santinhos, o que ele tem a ver com as possibilidades de viagem, com as chances de você vir a estudar em algum sistema filosófico diferente do que você estava acostumado, ou começar a buscar entrar num meio acadêmico, por exemplo. O que uma coisa tem a ver com a outra? Tem tudo a ver do ponto de vista da lei das correspondências em astrologuês. Isso se dá pelo fato de que o planeta Júpiter, né, neste exemplo que eu estou dando aqui, o planeta Júpiter rege todos esses assuntos. E se em algum momento, em algum movimento planetário, esse planeta dentro do seu mapa é tocado de alguma forma, fatalmente, de alguma maneira, não, talvez não muito direta, porque depende muito do contexto de cada um, ah, todos esses assuntos vão ser tocados de uma forma ou de outra, né? Nem que seja de uma maneira que eu chamo de efeito periférico, que é aquela coisa que você nem percebe mais de imediato, mas aquela coisa está acontecendo ao seu redor, até como sintoma de um processo que lhe ocorre interna e externamente. Vale dizer que tudo aquilo que te ocorre internamente não está exclusivamente ocorrendo aqui dentro, mas em todo o seu redor, todo o campo que lhe é próprio, né? Como quando a gente olha para o mapa astrológico, a gente tem que lembrar que ele não está falando só as questões psicológicas, sobre o ponto de vista psicológico, mas também sobre o ponto de vista mundano. E aí que entram os efeitos periféricos, que para alguns podem achar, algumas pessoas vão achar isso aí não tem muito significado, isso aí não vai me atingir, mas atinge, são sintomas externos, né, de alguma coisa interna, como por exemplo, você está vivendo um trânsito de Plutão, né, do planeta Plutão, atingindo alguns pontos cruciais do seu mapa, como ascendente, Sol, Lua, e a gente fala assim, isso aqui é um aspecto depressivo, né, um trânsito difícil, quadratura, com oposição, esse aqui é um aspecto difícil, pode te atingir assim, assim, assado, você pode ficar deprimido, e a pessoa fala, olha, eu passei por isso, não fiquei deprimido, mas aí você fala assim, o que você viveu ao redor? Aí ela vai dizer, coisas como, vi uma empresa falir, passei na rua nesse mês aí, vi um atropelamento, fui visitar um moribundo no hospital, tive perdas financeiras, passei por uma modificação comportamental obrigatória, né? Tive que lidar com pessoas que tentaram me coagir. Essas situações todas pertencem a esse domínio de Plutão, né? Lidar com morte, vida e morte, com grandes perdas, né? E grandes modificações comportamentais e situacionais provocadas por coisas que não podem mais voltar, né? Situações que são irreversíveis, né? Que terminam e não voltam mais. Isso tudo está sob o domínio de Plutão. Então é muito frequente, às vezes as pessoas não se tocam de que essas coisas estão acontecendo e têm a impressão de que nada lhes aconteceu internamente porque não deprimiram, porque não morreu ninguém, ninguém conhecido na família e tal. Mas todas essas situações estão ocorrendo. E é isso que eu chamo aqui de efeitos periféricos. São muito aplicados, é claro que tanto para indivíduo quanto para coletividades, para instituições, em astrologia mundana também. Quando, por exemplo, você estabelece as correspondências, né, a lei das correspondências, assim como em cima é embaixo, né, assim na Terra como no céu, né, e quando você estabelece essas correspondências, você pode ver que determinados movimentos planetários podem afetar coisas, objetos e situações concretas. Objetos na sua casa, situações concretas na sua vida cotidiana, trabalho, lazer, afetos, enfim, família, tudo que você estiver planejando. E aqui eu tenho uma listinha rápida, só para você ter uma ideia, um breviáriozinho sobre alguns pontos, né? São muitos, muitos pontos. Eu deixo aqui a dica para vocês procurarem as correspondências de modo mais amplo. Mas, em princípio, vou ditar aqui algumas
rapidinhas, só para vocês terem uma ideia. O Sol, por exemplo, o Sol do mapa, de qualquer mapa, ele pode, para alguns, né, ele vai indicar, ele se corresponde, na verdade, né, com a lareira da casa. Por que a lareira? Porque a lareira é um centro, né? Quando a pessoa tem lareira em casa, ela é um centro de aquecimento e muitas vezes as pessoas ficam girando em torno dela, né? O centro da sala, como o Sol. Ela não serve para te queimar, a menos que você meta a mão lá na brasa, né? Ela não seria o Marte. O Marte é que é aquela coisa quente a ponto de queimar, né? De provocar dano. Mas o Sol não, o Sol é um fator de aquecimento. Está ligado aos aquecedores também, né? Calefação. O Sol também pode ser a sala da diretoria, né, que também é o centro de decisões de uma empresa. Pode ser relacionado aos emblemas, às comendas que as pessoas venham a receber por alguma atitude gloriosa, alguma atitude nobre que tenha executado. Também o Sol está associado ao ouro, literalmente, o ouro metal, né? Nas plantas, o Sol está ligado ao girassol. Na casa ou em outras instalações, há o sistema de iluminação, a luz que você utiliza para determinado fim. Então, atingir o Sol pode atingir todos esses assuntos. A Lua está ligada à cozinha, né, o lugar onde você produz alimentos, né, até um dos pontos mais aconchegantes da casa é a cozinha, né, para você. Algumas pessoas acham que não, que é o quarto. Também é um fator lunar, mas a cozinha é onde você produz comida, onde você vai produzir o alimento que a família vai comer, coisa da família, né? Os alimentos em geral, né, o estoque dos alimentos, dos armários, onde você guarda alimentos. As plantas em geral, né, os vegetais, em geral são as plantas, folhagens e tudo mais. Leite é uma coisa lunar. E portos, né, um porto é um fator que pode ser associado mundanamente à Lua, então alguma coisa tocou a Lua, e até em astrologia mundial a gente pode associar a portos, né? E embarcações, sobretudo, né? Se você pensar que a Lua tem tudo a ver com embarcações, você vai lembrar que ela ela é representada por esse formato, né, de meia-lua, e grande parte dos barcos faz justamente esse formato, né? Mercúrio, qual não será a sua surpresa que se o seu Mercúrio estiver sofrendo um aspecto difícil, como uma quadratura ou uma oposição dentro do mapa, por um trânsito ou uma progressão, que são técnicas de previsão, qual não será a surpresa se seu telefone pifar, se o seu telefone tiver algum defeito, se você receber spam demais, né? Telefone é uma coisa ligada a Mercúrio. Rádio, o objeto rádio, ou então a transmissão de rádio também. Livros, os livros da casa são associados a Mercúrio. Óculos de leitura, ó. Isso é muito mercurial, né? É curioso, né? Quando a gente aparece de óculos, isso pode denunciar um pouquinho a forma como a gente lida com o nosso Mercúrio. Quer dizer que ele pode estar muito ativo, ele pode ser muito importante no mapa da gente. A Vênus, planeta Vênus, você pode associar tanto a uma caixa de maquiagem quanto a adornos, né? A Vênus é aquela coisa que embeleza, que deixa as pessoas bonitas, satisfeitas, contentes, festivas, são prazeres, são coisas gostosas de comer, diferente da Lua, que é coisa para alimentar, né? A Vênus é para saborear. E instrumentos musicais são regidos por Vênus, obras de arte são regidas por Vênus, né? Então, o cantinho onde você para ouvir música, isso tudo está dentro do circuito de correspondência de Vênus e muito mais outras coisas. Lembrando que isso aqui é um resumo. Marte, você vai encontrar isso em academias de ginástica, aparelhos de ginástica, né? Ferro para levantar, fazer força, ficar forte dentro de casa ou na academia ou locais em que você possa se exercitar. Armas, né? Armas que vai desde de armas de fogo quanto vai até as armas de adorno, como aquelas espadas, aquelas katanas são de samurai, ou espadas templárias, ou coisas assim, são marciais, são objetos marciais. Ferramentas em geral, né? Ferramentas mesmo para técnico de alguma coisa, são feitas de ferro, né? Que é um metal marcial. Locais de competição e motores também são marciais. Então, atingiu o seu Marte com um trânsito danoso, difícil, é melhor fazer manutenção preventiva no carro, por exemplo.
Júpiter lida literalmente com cavalos, com oratórios, que eu já tinha mencionado aqui, com igrejas, catedrais, estradas interestaduais, né? O Mercúrio lida mais com as vias urbanas, enquanto que Júpiter vai lidar com as vias interestaduais ou internacionais. Todo tipo de objeto religioso ou de sistema de crença, enquanto que o Mercúrio são livros, o Júpiter é a biblioteca inteira, né? A aglomeração da coisa toda. Ônibus e outros tipos de transporte coletivo ou transportes pesados, caminhões, por exemplo, van, né? As vans em que levam várias pessoas também são objetos, né? São assuntos jupiterianos. E fórum, né, também. Saturno são as estruturas, são muros, são pilares. Não se assuste, mas o Saturno também lida com a geladeira, né, com aquilo que esfria muito, que deixa congelado. Saturno é um planeta que rege coisas frias, né, que congela, que enrijece, que seca também, né? São frutas secas, por exemplo, mas a geladeira é uma coisa regida por Saturno, né? Porque para esfriar e conservar e dar durabilidade aos alimentos, coisas que é um assunto bem saturnino. Roupa preta é coisa de Saturno, né? No cenário muito preto, pode indicar que a gente tem alguma coisa saturnina forte no mapa, por exemplo. E, enfim, alguma coisa atingiu o Saturno, pode ser que quebre um muro. Não é surpresa, por exemplo, quando em astrologia mundial a gente vai verificar eventos como a queda do Muro de Berlim ou o atentado às Torres Gêmeas do 11 de setembro de 2001, a gente vê que Saturno está dentro de alguma configuração muito crítica. Só para vocês terem uma ideia de como é que mundanamente a gente vê a correspondência. No Muro de Berlim, Saturno estava recebendo uma oposição, que é um aspecto difícil de Júpiter, estava junto com Netuno e com Urano. E Netuno é que dissolve, Urano que demole, né, que destrói, entre outros assuntos não tão dramáticos, né? Mas nas Torres Gêmeas, Saturno e Plutão estavam opostos, estavam com um aspecto tenso de oposição. Em geral, isso implica sempre algum processo destrutivo, que vai ter que dar lugar a alguma coisa nova, mas que demole estruturas, para bem ou para mal, no caso das Torres Gêmeas, bem mal. Então, é isso. É só para vocês terem uma ideia, para conseguirem acrescentar esse dado tão importante, tão bacana de estudar astrologia, que é a lei das correspondências. Aqui eu dei só um breviáriozinho curto sobre apenas alguns fatores, e isso é bom para a gente estudar nos cursos, que isso é mais detalhado, isso é mais aprofundado. Se você quer aprender astrologia, olha aqui no texto que acompanha, na nossa descrição, o link para os cursos online, para a nossa plataforma de ensino à distância, nosso AVA, e também para os eventos presenciais que a gente vai oferecendo ao longo do ano todo de 2020.